com uma reflexão que tem como título Perguntas que podemos fazer quando o ano está terminando. Meus amados irmãos, o Salmo 90, no verso número 12, o salmista ali, ele diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Se os irmãos observarem naquele salmo, o escritor foi Moisés, chamado por Deus de seu amigo. E é interessante que esse pedido de Moisés é um pedido peculiar, porque ele pede uma coisa simples, aparentemente simples, né? Que é aprender a contar. Nós não estamos falando de um adolescente, nem de uma criança que está no jardim da infância. Estamos falando de um estadista, de um legislador. Estamos falando de alguém que tinha uma capacidade tal que foi apontado no Egito como sucessor de Faraó. E ele se coloca diante do Senhor pedindo que ele aprendesse a contar. O verbo contar, meus amados irmãos, aqui inserido, implica numa reflexão, numa análise, numa investigação. E certamente não significa apenas contar a quantidade de dias do ano, mas refletir como temos vivido nos dias que o Senhor nos deu. Normalmente, meus irmãos, essa investigação, essa reflexão, nós fazemos a partir de perguntas. Perguntar é algo tão importante, mas tão importante, que as principais descobertas científicas, elas começam a partir de uma pergunta. Por exemplo, a eletricidade, que foi uma descoberta, uma das mais impactantes no mundo, a gente não consegue se imaginar sem eletricidade, né? Mas tudo começou lá na Grécia, 500 anos antes de Cristo, quando Tales de Mileto, ele observou que quando esfregava o âmbar num pedaço de pele de carneiro, aquilo ali atraía pequenos objetos. Daí, então, essa observação, ele investigou o porquê, qual era a propriedade que permitia que houvesse a atração desses pequenos objetos. Mais adiante, aquilo foi chamado de eletricidade, decorrente da palavra elétron, que quer dizer âmbar. E a gente não consegue nos imaginar sem a eletricidade, não é verdade? Pois bem, a Bíblia, ela mostra que perguntar é muito importante para o homem. Porque é a partir de perguntas que é revelado ao homem, quando essa pergunta ela é sincera, o que ele precisa saber. A partir de uma pergunta sincera, Deus revela ao homem o que ele precisa saber. Vamos ver um texto que prova isso. Em João, no capítulo 3, no verso 4, eu costumo dizer que essa é a pergunta, uma das perguntas mais importantes da Bíblia. Uma das perguntas chaves da Bíblia, né? Que é a pergunta que Nicodemos faz a Jesus Cristo. Veja, verso 4 de João capítulo 3. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Você percebeu que nesse verso, Nicodemos faz duas perguntas? No único verso, ele faz duas perguntas, ou seja, Nicodemos ele tinha uma persistência, uma insistência em saber sobre
o novo nascimento. No verso número 5, em seguida, olhe só o que Jesus revelou a Nicodemos. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olhe que afirmação peremptória, firme. Não existe uma segunda via. Não há como entrar no céu de outro jeito. É preciso nascer de novo. Então, a partir de uma pergunta sincera, aliás, de uma insistente pergunta sincera de Nicodemos, Jesus Cristo revelou a ele uma verdade fundamental. Aliás, o versículo-chave da Bíblia, que é João 3,16, nós o chamamos de versículo-chave, ele está inserido nesse capítulo 3, exatamente a partir dessa indagação, a partir desse diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Muito bem. Para o ano que está terminando, meus irmãos, nós podemos sim fazer algumas perguntas. E dentro daquilo que Deus colocou no nosso coração, eu queria que você abrisse em Efésios, no capítulo 5. Então, já sabemos que perguntar é importante. Já sabemos que Deus fala. Deus traz respostas. Quando nós nos comunicamos com Ele e com sinceridade o perguntamos. Mas eu queria que nós estivéssemos aqui refletindo um pouco sobre o ano que está terminando. E a partir dessa reflexão, vamos nos perguntar. Vamos fazer perguntas que implicam num autoexame, olhando para dentro de mim. Mas vamos fazer isso a partir de um texto bíblico. Vamos fazer isso a partir de Efésios capítulo 5. Deixe a sua Bíblia aberta, que nós vamos ver verso por verso até o verso 10. Primeira pergunta que eu e você precisamos fazer: imitei a Deus como filho amado? Eu imitei a Deus como um filho amado, porque Ele nos ama. Ele tem suas prerrogativas, Ele tem as suas atribuições, os seus atributos. Eu o tenho imitado? Essa é a primeira pergunta. No verso número 1 do capítulo 5, veja o que diz Paulo, aqui, escrevendo aos Efésios, a igreja em Éfeso: sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Segunda pergunta: eu andei em amor? Eu andei em amor? Não se encabule se eu pausar de uma pergunta para outra, porque eu desejo que você reflita. Assim como para mim foi desafiador. Até antes mesmo de eu chegar aqui em casa, para mim foi extremamente desafiador cada pergunta dessa. Porque no verso 2 está escrito, Efésios 5, verso 2: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O amor de Cristo é um amor sacrificial, um amor de entrega. Isso é extremamente desafiante para mim. Eu não sei para você, mas para mim é extremamente desafiante.
Quando eu penso Cristo ali na cruz do Calvário, sendo crucificado, e os seus algozes ali o incitando, desprezando, menoscabando, rindo dele, ele simplesmente retribui com uma oração: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu andei em amor? Terceira pergunta, e aí o apóstolo Paulo ele é mais específico. Me abstive da prostituição, da impureza, da avareza, cobiça, baixeza, indecência e de outras coisas que não convêm aos santos. Paulo agora abre o leque em relação a alguns pecados específicos. Eu me abstive. Minha carne, ela tem inclinação para tudo isso. Eu estou aqui no púlpito, sou o presbítero dessa igreja, mas eu tenho plena consciência que a minha carne tem inclinação para isso. Qual é a minha opção? Me abster, fugir disso. O apóstolo Paulo, no verso 3 e 4 diz: mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer nomeie entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Meus irmãos, seria bem mais simples a gente falar sobre outros temas aqui, mas estes que desafiam a nossa natureza, ele sempre é muito estreito, porque nos faz nos confrontar com a nossa própria natureza. Mas eu aprendi que quanto mais nos aproximamos de Deus de forma sincera e reconhecemos em que área dessa aqui eu acabei contaminando minha própria vida ou contaminando o meu irmão, nesse item eu também seria reprovado. Quarta pergunta. Cheguei a pensar que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus? Olhe só o que diz o verso número 5. Ele é muito duro, irmãos. Ele é muito direto. Não tem ressalvas, não tem exceções, não tem excetos. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Nós estamos aqui nessa terça-feira, 24 de dezembro de 2024. Outros tantos estão ouvindo a gente pela internet. Mas Deus, por sua infinita graça, permitiu que nós viéssemos aqui nesta noite, para que nós viéssemos a refletir, perguntando a nós mesmos sobre estas coisas, porque um dia Jesus voltará, e Ele levará um povo separado e escolhido e santo. O apóstolo Paulo ele é claro ao dizer que quem pratica essas coisas não herda o reino de Deus. Quinta pergunta. Eu tenho me deixado levar por palavras de pessoas que desobedecem a Deus? Vou repetir. Tenho me deixado levar por palavras de pessoas
que desobedecem a Deus, meus irmãos, nós somos seres sociais. Não tem jeito. Nós nos relacionamos. Não tem jeito. Nós trabalhamos com pessoas, estudamos com pessoas, somos vizinhos de pessoas, temos parentes, temos pessoas com as quais nós nos relacionamos. Mas a quem você tem dado ouvido? A quem você tem acolhido o conselho? Essa pessoa, ela é alguém obediente a Deus, temente a Deus, um homem ou uma mulher de oração? Ou é alguém que tem uma vida desregrada, fora dos padrões bíblicos? E você sabe disso, mas por que você ainda dá ouvidos a essa pessoa? Olhe só o que o apóstolo Paulo fala nos versos 6 e 7 de Efésios 5. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Meus irmãos, em algum momento da sua vida, você será alguém antissocial. Em algum momento você vai ter que desagradar alguém, por causa das suas convicções a respeito de Cristo, por causa da piedade que o Espírito Santo lhe leva a ter. Você vai ter que desagradar alguém. Não tem jeito. E você vai padecer por isso. Não tem jeito. E aqui o apóstolo Paulo nos leva a pensar se eu tenho dado ouvidos a pessoas que não obedecem a Deus, que não guardam a sua palavra. Notadamente, meus irmãos, a gente não pode entregar o nosso coração, nem a nossa confiança a pessoas que nós não conhecemos. A confiança que está no tesouro do nosso coração, a gente não pode entregar a pessoas que nós não conhecemos. Precisamos ver os frutos dessa pessoa. Sexta pergunta. Reconheci durante 2024, reconheci que Jesus fez na minha vida? Quando tirou-me das trevas e colocou-me na luz? Reconheci que Jesus fez na minha vida? Meus irmãos, o dia em que você nasceu de novo é algo que é nítido na sua cabeça? O dia, a hora, a forma? Ou o dia que você tem certeza e convicção que você recebeu o perdão de Cristo dos seus pecados e você passou a ser nova criatura? Agora, eu lhe pergunto, em 2024, nos momentos em que lhe faltou dinheiro, saúde, aceitação, aprovação de pessoas, você se lembrou que um dia você estava lá nas trevas, que você estava perdido, que você estava condenado ao inferno, mas o amor de Cristo te alcançou? Neste ano de 2024, isso está nítido, passou a ser nítido na sua cabeça? No verso de número 8, o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Efésios, diz: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Meus irmãos, como é importante a gente ter essa clareza na nossa retina.
o dia que a gente não queria nem saber de Jesus. Ah, Fábio, mas Deus lançou nossos pecados no esquecimento, no mar do esquecimento. Tá bom, tá certo, é verdade. Mas as coisas passadas, elas se fizeram novas, porém os fatos passados servem de gratidão a Deus, de louvor. Você jamais conheceria a Cristo se não fosse pelo amor dele na sua vida. Você tem noção disso? Como você poderia estar morto agora. Antes de eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador, aconteceram vários eventos da minha vida, que a minha vida passou bem pertinho da morte. Eu poderia estar morto agora. Já, vamos colocar assim, sofrendo nas chamas do inferno. Mas um dia, com o seu grande amor, Jesus me resgatou e me deu uma nova esperança, me regenerou, me resgatou, me fez nova criatura. Ainda que em 2024, meus irmãos, eu tenha perdido coisas, ainda que em 2024 eu tenha padecido na saúde, ainda que em 2024 eu tenha passado, ou você tenha passado por desapontamentos, mas uma coisa é certa: você está chegando em 2024, aqui na presença de Deus, por amor a Jesus Cristo. Isso é uma grande dádiva. Não há lei física nem matemática para isso. Não há. O que existe é um amor tão grande que nem o evangelista João conseguiu adjetivar, que tem me sustentado e tem sustentado você. Eu confesso para a igreja que houve momentos desse ano que eu não reconheci isso. Houve momentos que a dor, a perda, turvou o meu olhar, a minha visão, e não permitiu que eu visse isso. Mas como é bom ter Jesus como Senhor. Sabe por quê? Porque Ele tem paciência. Ele tem paciência por mim e por você. Ele vai trabalhando com paciência no nosso coração, transformando a nossa mente e desembaçando a nossa visão para a gente enxergar. Sétima pergunta: tenho produzido ou produzi frutos da luz? Em 2024 eu produzi frutos da luz? Verso número 9: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Veja que ele não usa os frutos, ele usa o fruto, porque é uma unidade: bondade e justiça e verdade. Eu produzi isto. Eu não estou falando diante dos homens, não. Eu estou falando diante de Deus, que sonda e conhece os nossos corações. E a última pergunta: enfim, a minha vida agradou ao Senhor? Verso 10: provando sempre o que é agradável ao Senhor. É interessante como nós temos a necessidade de aceitação social. Não há nenhum problema em querer agradar a esposa, nenhum problema em agradar o filho, em pensar o bem numa mãe, num irmão. Mas às vezes nós colocamos numa hierarquia tal as pessoas e esquecemos de Deus.
Aquilo que eu estou fazendo agrada a Deus? Deus aprova? Ele está naquilo? Eu confesso que eu não sei quais foram as respostas que vaguearam na sua mente. Mas, se como eu, ao fazer o autoexame sobre essas perguntas, você se sentiu reprovado em algum desses pontos, tenha calma. Há salvação para você e para mim. Vamos ver o que diz as Escrituras, para a gente concluir essa reflexão. Hebreus capítulo 4, eu vou esperar os irmãos abrirem, esse texto ele é maravilhoso. Hebreus capítulo 4, verso 14. Assim está escrito: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Verso 15: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Verso 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Primeira verdade assim desse texto é que Jesus, ele se compadece das nossas fraquezas. Meus irmãos, diferente do nosso próximo, que se tiver oportunidade, ele já nos crucifica, ele nos julga e executa a sentença. Jesus Cristo, ele não é assim. Ele sabe que eu e você temos nossas fraquezas. A justiça de Deus, irmãos, ela vai além da nossa compreensão. Vai além. E essa compaixão que Ele tem por nós é a senha para que nós nos achegamos a Ele, sem receio, sem medo, sem se esconder como Adão fez outrora. Porque Jesus Cristo, ele está assentado no trono da graça. E lá, eu e você, nós acharemos misericórdia e graça. Nele nós acharemos. Então, a primeira verdade que nós precisamos ter aqui é que Jesus nos compadece de nós. E a segunda é que nós podemos nos achegar perante Ele para resolver as nossas pendências de 2024. Ou seja, Jesus pode nos ajudar. Mas como Ele vai nos ajudar? Aí vamos para 1 de João. Eu espero a igreja abrir. 1 de João, capítulo 1. Também um texto extraordinário. Primeira de João, lá no finalzinho, capítulo 1. Se a sua Bíblia não estiver marcada nesse texto, claro, se você gostar de marcar a Bíblia, tem alguns que não gostam de marcar, né? Mas se você gosta de marcar a Bíblia, marque.
nessa verdade aqui maravilhosa. Verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a terceira verdade aqui é que o sangue de Jesus, ele tem poder. Ele tem poder para realizar aquilo que para mim e para você é impossível. É impossível. Quer nos limpar, nos purificar, nos tornar santos diante do Pai. Verso 8. Se dissermos, e aí João se inclui, né? Veja que terceira pessoa do plural. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Verso 9. Esse é maravilhoso. Grife aí, circule, faça uma coisa bem destacada. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pronto. Está aí a receita. Ele se compadece das nossas fraquezas. Ele tem misericórdia e graça. O sangue dele purifica de todo pecado e de toda injustiça. Mas tem uma atitude aqui que depende de mim e de você. Tem algo que depende de mim e depende de você. Como eu falei, nessa série de perguntas que a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, faz com que a gente pergunte a respeito desse 2024. Se você se sentiu desafiado e em algum ponto desse, como eu, se sentiu reprovado, o verso número 9, aqui do primeiro capítulo de 1 João, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Não é de algumas, é de toda injustiça. Curve sua cabeça nesse instante, por favor. Senhor,